A Yom Yom para o dia 2 de Elul, extraído de uma carta do Rebbe anterior, a qual ele diz que os filhos de Israel foram chamados na linguagem profética, nas escrituras bíblicas, de Eretz Hefetz, que isso significa uma terra desejada, terra dos prazeres. Por que que eles recebem essa denominação poética literária? Por que que Deus os chama de Eretz Hefetz, a terra dos desejos, terra dos prazeres? Pois possuem numerosos artigos preciosos, assim como a terra contém dentro de si riquezas naturais, e sabendo escavar, nós podemos descobrir no fundo da terra ouro, prata, metais preciosos, diamantes, riquezas naturais, etc. Da mesma forma, seguindo essa analogia, o povo de Israel é chamado pelo profeta de Eretz Hefetz, uma terra de prazeres, que contém uma terra de desejos, que contém riquezas, porque ele nos diz que todos os Yehudim possuem numerosos artigos preciosos no seu íntimo, no seu âmago, em termos de amor e temor a Deus, seja sentimentos sublimes elevados de amor e temor a Deus, ou também boas virtudes, bons traços de caráter, etc. Então isso está sempre presente lá no fundo. Revelar essas qualidades é algo que depende somente de alguém que as estimule. Então, qual a questão aqui? Que assim como na terra, quem olha só na superfície, então ele vê só um monte de terra, ele ignora ou não percebe todas as riquezas potenciais que existem nessa terra, que se nós formos escavar, se nós formos buscar. Da mesma forma, entre Yehudim, também se diz que existem os bons traços de caráter, as boas virtudes, os bons sentimentos, sentimentos nobres, amor, temor a Deus, etc. Mas aqui, revelar e trazer à tona, trazer à superfície essas qualidades, é algo que depende somente de alguém que as estimule. É necessário haver um estímulo para atrair, para revelar, para fazer com que se manifestem todas essas características. Continua escrevendo o Rebbe anterior, é evidente que em todas as partes do solo existem mananciais de águas vivas. Também escavando, nós descobrimos fontes de água. Ele nos fala que em todas as partes do solo existem esses mananciais, essas fontes. A diferença é apenas, a única diferença é sua proximidade ou distância da superfície. Às vezes essas fontes de água, que a água aqui é elemento vital, etc., às vezes elas estão mais próximas da superfície, basta escavar um pouco e a gente já chega a elas, já as descobre, já faz com que elas fluam na superfície, e às vezes elas estão mais nas profundezas, e é necessário então ter mais paciência e escavar mais fundo. Então, no final das contas, ele diz que no caso do Yehudi, a espiritualidade latente, que sempre se faz presente, ela está esperando o estímulo para se manifestar. É necessário escavar um pouco, é necessário trazer esse estímulo para que ela se revele e se manifeste. Na prática, de forma que tudo depende daquele que está cavando a fonte e da força de sua paciência e perseverança. Então isso se aplica tanto a pais, mestres, educadores, como também mentores espirituais, líderes de comunidade, mestres, rabinos, etc. Então nós devemos saber que cada um tem dentro de si riquezas naturais, cada um tem dentro de si uma água boa, límpida que pode jorrar, etc. Mas precisa de um estímulo para que isso aconteça. E na prática, às vezes em alguns isso está mais próximo da superfície, ou seja, ele tem mais predisposição para que isso se manifeste, ou com um pequeno estímulo, escavando um pouquinho, isso já se revela, já vem à tona. E em outras pessoas é necessário escavar mais, isso está lá mais no fundo, mas está presente. Na prática, tudo depende daquele que está cavando a fonte e da força de sua paciência
e perseverança. Ele tem que estar determinado, convicto de que há aquela riqueza natural lá e ele vai encontrar. Ele precisa ter paciência e constância, perseverança. E como se obtém essa determinação para se levar a cabo, para se chegar a essas riquezas naturais? Continua o Rebbe e diz, assim como o Ratzon é a vontade. Nos poderes da alma, a vontade é chamada de uma força superior, que decreta, por assim dizer, e comanda todos os outros poderes da alma, e obriga-os a fazer e atuar de acordo com suas ordens. A vontade, se diz a força de vontade, a vontade é considerado algo muito poderoso. A vontade, ela estimula o intelecto, por isso uma pessoa sempre deve estudar no lugar que lhe apraz, que ele tem vontade, porque assim a sua mente fica mais aberta, o seu intelecto fica mais aguçado, ele vai aprender melhor. A mesma coisa também quando a pessoa tem vontade e desejo para algo, isso estimula as suas emoções, os seus sentimentos, isso traz à tona. Então, em geral, o poder da vontade é chamado de uma força superior na alma, conforme explicado na Hassidut, que por assim dizer, quando a vontade decreta, todos os outros poderes e faculdades, seja faculdades intelectuais ou emocionais ou práticas, obriga-os a fazer e atuar de acordo com suas ordens. Portanto, se a vontade é tão poderosa, consequentemente, no que consiste a avodá principal, o nosso serviço espiritual principal, consiste em estimular a vontade, ou a sua própria vontade, de atuar e fazer. Então, o principal, na realidade, é isso, despertar a vontade, a força de vontade. No momento que a vontade estiver em evidência, isso já vai ativar também todos os outros poderes e faculdades da alma, seja intelectuais, seja de cunho emocional, etc. E isso pode estar se referindo, quando nós falamos em estimular a vontade, tanto que isso se refira à própria pessoa, ou seja, estimular a sua própria vontade. Então, para que a pessoa queira estudar Torá, queira aprender, queira praticar o bem, queira fazer bondade com o próximo, etc., então, primeiro ela tem que cultivar dentro de si a vontade de fazer isso. Quando a vontade estiver em evidência, então isso já vai trazer dentro de si todo o resto. Em outras palavras, para ajudar nesse serviço de escavar e de revelar as riquezas ocultas que estão presentes no âmago, no interior de cada um, aqui o poder da vontade é um poder-chave, é uma ferramenta, é um instrumento essencial, seja consigo mesmo e seja com o próximo. A mesma coisa também em relação ao próximo, aquele que quer despertar o que há de bom e de melhor no próximo. Então, em primeiro lugar, ele precisa ter essa convicção, saber que, de fato, assim como nas profundezas da terra sempre há aquelas riquezas naturais, também no próximo está presente esse lado positivo, essas virtudes, esses sentimentos nobres, etc., A pessoa tem que estar convicta disso, com determinação, escavar, maneira de dizer, trabalhar nisso, procurando revelar e manifestar, e como ele deve fazer isso, estimulando a vontade, tentando despertar no outro a vontade de fazer o bem, de praticar o judaísmo, de estudar a Torá e etc. No momento que a pessoa desperta a vontade, seja a sua própria vontade, para revelar as suas virtudes, como despertar no próximo a vontade para coisas boas, isso também é o que vai levar a se manifestarem e vir à tona todas essas qualidades que estão ocultas, todas essas virtudes que estão no fundo, no âmago da pessoa. Na realidade, no Yom Yom anterior, a gente já tinha um conceito parecido que foi mencionado, e aqui, pelo visto, a ênfase nessa passagem, o Yom Yom anterior era do dia 17 de Iyar, mas aqui, pelo visto, o que mais quer se enfatizar é que tudo depende daquele que está escavando, da sua paciência, da sua determinação, enfim, da sua perseverança, e tanto em relação a escavar dentro de si mesmo, para descobrir o que há de bom dentro de si próprio, como também em relação ao outro. Essa é a mensagem que nos traz o Yom Yom de hoje.